Olá amigos, aqui é Cleron Darilho, trazendo notícias que você não vai ver no site do Frito nem no site dos irmãos Mario. E pelo Dead Park Place, ex-executivo da Disney, explica o colapso de Hollywood e coloca a culpa em iniciativas DEI, né, que é a Agenda, Diversidade, Equidade e Inclusão, né, ESG, financiadas por empresas de investimento. E essa pessoa aqui, ele fez uma entrevista com Clifton Duncan, que é um cara que eu já falei aqui, é um ator afro-americano, produtor, principalmente na área do teatro, que né, foi cancelado por Hollywood. Né? E aqui ela fala: então, essas corporações estão buscando essas táticas de marketing e táticas de vendas com produtos que estão fadados ao fracasso e fracassam, e que diminuem o valor para os acionistas, mas eles continuam com elas mesmo assim. E quanto mais fundo eu tenho cavado, especialmente no trabalho, ela cita o trabalho dele, sobre o qual falei mais tarde, mas quanto mais fundo eu tenho cavado, mais percebo que isso está acontecendo porque o mesmo grupo central de empresas está financiando grande parte ou tem participação acionárias e participações majoritárias em empresas da Fortune 500 e SP 500, que basicamente são os índices de várias empresas do mercado de ações nos Estados Unidos. Estamos falando de BlackRock, Vanguard e State Street, que são as três maiores empresas de investimentos no mundo. Quando essas três empresas e suas subsidiárias dominam os conselhos de administração, o que são os conselhos de administração? São um grupo, porque corporações grandes como essa funcionam quase como governos ou política. Então, o conselho de administração é como se for o órgão regulador e o CEO é o executivo, né, o CEO, o presidente. Você vota em pessoas para o conselho de administração. Quanto mais ações você tem, mais números de votos você tem. Então, quanto mais ações você tem, mais chances de você colocar gente lá dentro. No caso, a BlackRock, a Vanguard, State Street, elas compram muitas ações para garantir que sempre tenham a maioria de gente a favor deles dentro do conselho de administração. E o conselho de administração, junto com o CEO, decidem o caminho que a empresa vai seguir. Então, elas literalmente estão na posição de dizer a essas empresas para aderirem a qualquer diretrizes que elas queiram. Então, se DI é uma iniciativa que esses acionistas majoritários gostariam que empresas buscassem, é isso que elas buscarão. Porque senão, então elas enfrentarão a ira de pessoas que podem arrancar o dinheiro, arrancar os empréstimos, arrancar o financiamento, porque é tudo sobre dinheiro. Então, cara, ou você faz o que a gente está mandando, ou a gente tira você, CEO, vamos voltar aqui e tirar você. Você não é mais o presidente, ou a gente tira nosso investimento aqui. Então, no final, se você é um CEO, você fica tipo, eu irrito a minha base de consumidores e talvez espero poder massageá-los, ou eu irrito as pessoas que estão realmente me financiando. Então, aí que tá, como elas estão dando dinheiro lá, por isso que eles não precisam fazer sucesso. Eles só têm que obedecer à agenda que esses acionistas, esses investidores querem. Quanto manter a agenda, o score ESG alto, quanto que eles continuem lacrando, eles vão recebendo esses investimentos dessas grandes empresas. Agora que você vai entender o que eu quero dizer. Então, o mesmo vale para Hollywood. DRI varreu aquele lugar. O Oscar, as indicações só estão disponíveis para filmes que atingem certas cotas, certo? Você tem que ter um certo número de pessoas que são negras, birraciais, trans, não binárias, seja lá o que for. É totalmente antítese do que é o trabalho artístico. Mas eles têm que fazer isso porque eu acho que a Netflix foi um exemplo que se não aderirem a essas diretrizes, esses empréstimos, esse financiamento será arrancado. Ela reiterou. Então, novamente, eles estão entre a cruz e a espada. Essa é a história não contada, na minha opinião. E é verdade, nós temos aqui o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, que ele falou em 2017 pelo New York Times, falando, bem, os comportamentos vão mudar. Isso é uma coisa que estamos pedindo às empresas. Você tem que forçar comportamentos. E na BlackRock estamos forçando comportamentos. Você entendeu? Eu já falei sobre esse cara aqui. Já mostrei o vídeo dele falando. Aí você pergunta, ok, qual que é a jogada aí? Bem, a jogada é que o objetivo da DI e da SG, né, da lacração, é ajudar stakeholders. O que é stakeholders? Vou dar um exemplo aqui. Vou mostrar para vocês. Ó. Stockholders ou shareholders, eles são os acionistas.
o cara que investe. É tecnicamente o dono da empresa, porque é o cara que comprou as ações e investe na empresa. E já os stakeholders são aqueles que são impactados pela atividade de uma companhia. Aqui um exemplo. Clientes, empregados, investidores, suppliers, comunidades, governos. A questão é, tá vendo aqui investidores? Ele está dizendo o investidor geral, né? Mas não o cliente. Então o que eles fazem? Eles tiram o cliente da jogada e só tem que agradar esses caras aqui: governo, comunidades, investidores e empregados e, né, financiadores. Por quê? Porque quem criou a iniciativa de DEI e a iniciativa de ESG, né, a iniciativa, o score da lacração, foram BlackRock, State Street e Vanguard. Aí eles compram ações e fazem as empresas de Hollywood, os estúdios de Hollywood, seguirem as diretrizes para cumprir o ESG. O ESG é o seguinte, é dinheiro que eles emprestam. Se você tiver o ESG, né, a score da lacração alto, nós te emprestamos dinheiro. Só que emprestam dinheiro na mesma empresa que eles são parcialmente donos. E como eles são parcialmente donos, eles dizem, temos que seguir a agenda. Você entendeu? Então não é uma questão de ganhar dinheiro. Ele faz o dinheiro circular, porque eu estou investindo na mesma empresa que eu sou parcialmente dono. Ou seja, eu não perco dinheiro, o dinheiro sai rodando. E o que acontece? A empresa, no caso o estúdio de Hollywood, desagrada os consumidores, desagradam os clientes, as ações caem. Se as ações caem, a empresa é em falência. Ou seja, o investidor da BlackRock, né, das grandes financiadoras, não perde dinheiro, mas a empresa, as ações caem. Aí, ok, Clerão, mas o investimento deles perde. Não, aí eles compram mais ações e logo aos poucos vão dominando a empresa toda. Ou seja, como eu já falei em outros vídeos, a agenda, a lacração, é apenas um golpe criado por grandes empresas capitalistas cujos donos são brancos. Então você, lacrador, que achou que realmente estava combatendo o capitalismo ou lutando por diversidade, lutando por igualdade e pelo social e pelo meio ambiente, né, e pela diversidade, você foi enganado no truque mais antigo do mundo. A sinalização de virtude. Como eu sempre digo, gente, lacração não é diversidade de verdade, não é igualdade de verdade. É apenas sinalização de virtude por gente muito, muito rica. E aqui é a prova, né? E é o executivo da Disney que fez, né? A Monica Harris. Ela deu uma entrevista aqui, se vocês quiserem ver, tá no canal do Clifton Duncan, só olhar lá. E, bem, eu já fiz vários vídeos explicando isso, e aqui, diretamente da boca do monstro da Disney, a prova do que eu venho falando há muito tempo. Como sempre, Cleron primeiro falando isso, primeiro dizendo que a Disney... Eu tenho um vídeo de 2022 dizendo que a Disney estava em maus lençóis, que a maioria do sucesso dela era virtual, não era verdade, era tudo fumaça e espelhos, e um bando de guru de investimentos aí com um selo azul no Twitter dizia: olha como a Disney se recuperou depois da pandemia e tal. E eu falei: não, só procurar meu vídeo lá. Eu falei que ela estava na merda há muito tempo e pus provas que ninguém pegou. Tá aí de novo, provando que Cleron está sempre certo. Por hoje é só, meus amigos, e a gente se vê outro dia.